encerrar o programa de hoje. Bom dia! Para que Tudo a gente bem? pare. Eu vou começar daqui a pouquinho o Mensagens Chegam pela Manhã. Sempre quando começo o programa, eu pregar o caminho da ponho paz, o caminho da felicidade plena, um convite para as qualquer pessoas, coisa avisando que o assim. programa vai entrar no ar, tudo, mas hoje eu resolvi fazer diferente. Então eu vou, nessa transmissão ao vivo, te convidar a acompanhar a abertura do programa. Eu tô esperando o fim do Mundo Incrível com o Antônio Pereira, que tá no ar de aqui, ó. serenidade, fala assim, cara, Tá ouvindo? relaxa. Pois é. Ao invés de tentar ter o sorriso mais Vai lindo, acabar em pouquíssimos minutos. sente apenas E aí a abrir gente boca vai e fazer sorrir junto quando o Mensagens que Chegam não pela um sorriso manhã. amarelo, não um sorriso Eu tô com pra uma parecer gripe. isso ou parecer aquilo, pra Por isso sorrir que eu tô com a mesmo. cara meio esquisita e a voz meio estranha, mas faz parte. A tua felicidade, a tua É, forma pelo menos de eu tô ser, legal. Ontem minha garganta tava a um tua forma de ser. pouquinho Eu passei a vida toda dolorida, ouvindo mas que hoje tu já tá disse legal. assim, o assado. E não fui. Bom dia, Diego, E quando Rogéria, você não Tássio fez, Lima, Sarai, e a Ivoneide, caminhar Neia. questionar, Bom saber que vocês vão acompanhar o próprios programa. caminhos, os meus Para quem não sentidos sabe, o diversos, Mensagens Chegam pela Manhã é aqui na rádio que hoje inverso.com. muita gente que naquela época me criticava, www.radioinverso.com, pode ser pelos que o Antônio é aplicativos, louco. Ai, que o Antônio é Terein, irresponsável de largar a Android faculdade. e iOS. Ai, meu... Deixa eu só fazer um testezinho aqui antes de entrar no ar. Pronto. Paulo Anselmo, vou ver se eu consigo acompanhar hoje ao vivo. Tomara, Paulo. A gente vai até às 10 horas ao vivo, no horário de Brasília. Se você estiver vendo esse vídeo depois, né, do horário, o Mensagens vai ter reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã, diariamente. Isso aqui eu chamo de Encontro pelo Rádio, é um espaço que nós temos aqui na Rádio Inverso, que é uma rádio 24 horas voltada a reflexões, a provocações, ao compartilhamento de ideias, de olhares, para que a gente faça isso nesse espaço aqui. Esse não é o único espaço da Rádio Inverso. O Mundo Incrível, por exemplo, que está no ar agora, terminando, o Antônio já está encerrando o programa, também tem essa proposta. Durante o programa, o Antônio volta e tem a Silvia Cavalaro, tem o Leonardo, enfim. E a gente vai conversando. Fala aí, Leonardo, deixa eu trazer aqui. Ele era para ele ter alta ontem, por algumas questõezinhas de exame que faltou fazer e tal. Isso parece que foi adiado para hoje, entre hoje ou amanhã, mas ele está indo muito bem. Claro que vai precisar se cuidar, tratar, identificar a causa, né, do AVC. Não se sabe exatamente o que gerou isso, e uma vez que a pessoa tenha um problema como esse, é claro que o risco existe de ter novamente, então precisa tomar remédio e tal. Então ele vai entrar nesses cuidados, mas ele tá legal, a gente tem se falado todo dia, ele manda mensagens para mim pelo WhatsApp, bem-humorado, fazendo graça, enfim, então tá tudo bem, tá? Obrigado pela preocupação de todo mundo, as mensagens de carinho, de preocupação, de pessoas querendo saber como é que o meu irmão está. Eu e ele e a família inteira, todos nós muito felizes com essa demonstração muito legal de todo mundo. Jorge Barreto, Ivoneide, Rose, terminando de ouvir o Antônio, é isso aí, o Antônio tá acabando agora. Maria Lúcia, bom dia para todo mundo, a gente vai entrar no ar já já. Ele tá encerrando aqui, ó, deixa eu botar o som aqui pra você. Você ouviu Mundo Incrível, às 7 da manhã e pela 7 rádio, da depois noite eu- no horário de Brasília. Mundo Você que tá me vendo aqui no Rádio Facebook, Inverso. ouvindo Você pela ouve radioinverso.com, Rádio Inverso. Rádio Inverso. vai ouvir algum atrasinho, assim, com o tempo de internet, delay, é normal, tá? Vou entrar já já, então eu vou tirar o som aqui pra não... Ouça pela rádio. Vamos lá. Oito e 2 agora, bom dia, estamos ao vivo nessa manhã de terça-feira em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã aqui pela radioinverso.com. Bom, daqui a pouco eu falo, eu ia avisar antes, mas vou avisar as duas vezes. Eu estou transmitindo ao vivo pro Facebook, mas na abertura aqui eu convido você a acompanhar. Começa agora Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, interatividade, provocações. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Estamos juntos novamente, todo mundo aqui na radioinverso.com em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, começando agora nas próximas 2 horas ao vivo, na manhã de terça-feira, e reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário de Brasília.
Vamos juntos aqui, não só quem nos ouve pela radioinverso.com, pelos aplicativos, mas para quem nos vê também aqui no Facebook. Hoje eu resolvi fazer uma transmissão ao vivo nessa abertura do Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu estou aqui no meu perfil, né, no Flávio F. Siqueira. Se você estiver conectado comigo ali no Facebook, acesse para acompanhar junto comigo. E as pessoas que estão aqui desejando bom dia, eu já estava falando com algumas dessas pessoas logo na abertura desse encontro pelo rádio e explicando que o Mensagens que Chegam pela Manhã é um espaço de compartilhamento de ideias. Eu não sei se você tem essa impressão, que nós vivemos um mundo cada vez mais afunilado. As pessoas são obrigadas a escolher um caminho de pensamento, um fluxo, seja lá qual for. É como se apresentassem para a gente algumas opções assim, de posturas, de pensamentos, e nós somos obrigados a escolher e seguir uma determinada lógica, né? Mas as pessoas não são iguais, especialmente porque as experiências, apesar de serem semelhantes, são interpretadas de maneira diferente. Cada um de nós projeta nas experiências que nós estamos vivendo um olhar absolutamente único. O jeito como eu vejo a vida, a morte, Deus, céu, o inferno, sei lá, você, o mundo, a política, é um jeito exclusivamente meu. Você pode até tentar identificar e perguntar, mas vem cá, qual a tua religião? Qual a tua ideologia política? Qual o teu pensamento em relação a isso ou aquilo? Quais as tuas influências? Qual a tua formação? Você pode fazer essa pergunta e eu posso tentar respondê-las. Mas ainda assim, nenhuma dessas respostas vai definir em absoluto o que eu sou, o que eu penso. Porque não é a minha ideologia, não é o meu intelecto, nem a minha razão. São os significados que eu projeto em cada experiência, da maior à menor, aquelas que a gente chama de significativas, que impactam o nosso caminho e às vezes têm o poder de desviar as nossas rotas, ou aquelas pequenas. Aliás, eu acredito que as pequenas têm um valor que nem sempre nós somos capazes de mensurar. A sua capacidade de projetar significado nos pequenos encontros, nas coisas mais simplesinhas da vida, de alguma maneira vai determinar como você olha as maiores. Geralmente a gente se confunde, né? A gente projeta para as grandes, então algo acontece, você diz o que a vida está querendo me dizer, eu estou tentando entender as lições da vida, sem parar para perceber que ao invés de tentar se esforçar para saber o que o grande acontecimento quer te dizer, preste atenção no caminho, nas coisinhas cotidianas, nos pequenos encontros, nos pequenos anônimos, nos pensamentos mais simples, nas situações como o Antônio Pereira gosta de compartilhar com a gente no Mundo Incrível, da fila do supermercado, do encontro com a namorada, da vizinha que falou isso ou aquilo. São essas coisinhas que vão nos alimentando um olhar que projeta significado, e então a gente consegue, ao nos depararmos com aquelas que chamamos de maiores, entendê-las e projetar o significado que somos. Aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, essa é a proposta. Então, para isso, durante todo o programa, a gente vai compartilhando ideias aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 51992461960. E o nosso e-mail é contato@radioinverso.com. Mande a sua mensagem, mande o seu WhatsApp e o seu e-mail, participe aqui do Mensagens que já está no ar. Daqui a pouco a gente continua a refletir aqui para a rádio, mas eu queria que você pensasse nisso que eu falei aqui na abertura. Depois eu vou trabalhar um pouco mais esse assunto, que não é nenhuma novidade aqui, mas eu acho que isso é fundamental, por isso que muitas vezes eu repito, né? A necessidade da gente prestar atenção nas coisinhas mais simples. Isso nos tira a presunção de sermos portadores de qualquer verdade, nos tira a angústia de tentar loucamente interpretar os sinais da vida, quando na realidade não são sinais da vida, são os meus sinais. Não é a vida que está te dando sinais, é você que está projetando na vida os significados. A experiência que você vive e pode ter uma grande importância para você, para outros pode ser algo banal. Ou aquilo que é banal para você, para outros pode ter um grande significado, por isso depende de quem vê. A gente treina o olhar, a gente alimenta a nossa capacidade de projetar significado nas coisinhas mais simples. Então você, por exemplo, está no trabalho, você que está em casa, você que está fazendo as suas coisas do dia a dia, arrumando a casa, né? Ou num dia qualquer, mais um dia de semana, mais uma manhã, mais um dia, enfim.
Entenda que nenhum dia é igual ao outro, nenhuma experiência é igual a outra. Deixa eu preparar a próxima música aqui. Nenhuma experiência é igual a outra, nada. É tudo se renovando todos os dias. Aliás, vamos fazer o seguinte. Falta 1 minuto e meio para acabar essa música, então eu vou já entrar na sequência dela aqui e vou continuar essa reflexão, então incluo quem está comigo na rádio, quem estiver vendo aqui na transmissão do Facebook. Eu recebi aqui o aviso de que o vídeo foi interrompido e tal, porque direito de outra pessoa, provavelmente é porque a música que eu estou tocando aqui deve ter direito autoral, e o Facebook capturou a música, então interrompeu o vídeo por conta disso. Então vou baixar o som aqui para não ter essa interferência, tá? Mas está acabando mesmo, então vamos lá. A Ivanel, como é que tá o Leonardo? Então, Ivanel, tá falando disso agora. Tá bem. Provavelmente hoje ele vai ter alta. Ainda faltaram alguns exames, por isso a alta que era para ter sido ontem não foi. Mas ele está se recuperando bem rápido e tá bem, tá bem. Ontem mesmo ele me disse, olha, eu preciso fazer alguns exames, mas eu sinto que eu tô bem, né? Então nós estamos felizes. Gisele, estou ouvindo normal. Valeu, Gisele. Foi um aviso aqui do Facebook a interrupção, não sei exatamente o que foi, mas vamos lá. Mensagens aqui na radioinverso.com ao vivo, nas próximas 2 horas, daqui a pouco a gente começa a interatividade pelo nosso 51992461960 e pelo contato @radioinverso.com. Eu estava agora há pouco falando na abertura do programa e também aqui para quem está acompanhando pela transmissão que continua pelo Facebook, pelo meu perfil, Flávio F. Siqueira, falando sobre significados, né? E é inevitável a gente prestar atenção, a gente perceber como as pessoas cada vez mais são ávidas e buscam significado, e isso por uma razão, né? Aliás, ontem mesmo eu estava falando sobre isso aqui no programa. Dentro de todo ser humano existe uma inquietude, e eu não considero essa inquietude algo a ser superado. Não acho que isso seja negativo, nem um sinal de involução, de primitividade, enfim. Não acredito nos discursos religiosos de autoajuda que dizem assim, isso é falta da minha religião, falta da minha crença, falta da minha fé. Uma vez que você opte por essa doutrina, por esse pensamento, por essa filosofia, então não terá mais nenhum tipo de vazio, de inquietude e tal. Por que não, né? Por que o vazio é necessariamente algo ruim? Eu não acho. Se não fosse a inquietude do ser humano, que na filosofia se projeta nas perguntas, quem sou, de onde venho, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, quantas derivações dessa pergunta e quantas tentativas de resposta produziram para a humanidade pensamentos, filosofias maravilhosas, ainda que nenhuma delas tenha por completo satisfeito essas respostas. No entanto, as perguntas que derivam dessas questões já nos movimentam, né? Na arte, essa inquietude se projeta em obras incríveis, quadros maravilhosos, poesias, livros, expressões artísticas, musicais, que de um jeito ou de outro, ainda que minimamente, nos alimentam. Naquele tempo nos alimenta. E aí eu volto para aquele texto que eu sempre falo aqui do Rubem Alves, do abismo, né? Construtores de altares na beira do abismo. Eu olho para o lado, o abismo está lá. Então no altar eu coloco arte, eu coloco música, e aquilo ilumina o meu rosto. Mesmo assim, quando eu olho para o lado, o abismo continua. Nós lidamos com esse abismo. Nós caminhamos sempre na beira desse abismo, porque não sabemos quando para lá iremos. Todos os seres humanos vivem, a partir de determinada idade, especialmente, assombrados pelo desconhecido, pelo fantasma da morte, né? Todos falam isso, a morte é o que nos iguala, é o que nos une e é a única certeza. Todos um dia experimentarão a condição de morrer, né? Então o simples fato da gente saber isso, dos seres humanos terem a consciência de que um dia deixarão de ser, e essa não é uma consciência projetada lá no horizonte. Todos os dias a gente deixa de ser um pouco. Mudamos fisicamente, perdemos o vigor, chegará um momento que perderemos o vigor mental, o brilho nos olhos,
os problemas físicos, a dificuldade de enxergar, de ouvir, de se movimentar, de falar. Nós vamos morrendo um pouquinho todos os dias. Então a ideia da finitude, da perda, da morte, do fim, é algo que deve fazer parte da nossa existência. A gente convive com isso diariamente. E um dia isso será representado na linha do tempo com um ponto final, né? A morte é uma experiência do tempo. Fora do tempo, já falei mais aprofundadamente sobre isso aqui, posso até falar mais adiante, mas fora do tempo não há morte. Morte é uma experiência do tempo, porque a morte representa um fim, um desfecho, um ponto final. E o desfecho, o fim e o ponto final só cabem na experiência do tempo, caso contrário, não, né? Então nós lidamos com isso todos os dias, por isso o vazio. A inquietude que pode se projetar, eu falei agora da filosofia, falei agora da arte, a ciência. Como é que a ciência existiria se não fosse essa, no mínimo, curiosidade do ser humano para saber, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? A busca, por exemplo, por vida em outro planeta, o que se investe de pesquisas em relação a essa busca é um negócio incrível. E o que se consome, né, de subprodutos, revistas, informações, teorias, livros, palestras também. Porque de alguma maneira a gente quer ainda, nessa busca, essa resposta, estamos sozinhos. E essa resposta, para saber se estamos ou não sozinhos, não deixa de ser uma tentativa de preencher esse vazio. O universo, quanto mais conhecido é, maior vai se tornando para a gente, infinito. Não temos ideia do limite da vastidão das galáxias, das estrelas, dos planetas, dos universos, né? Os seres humanos falam do universo, mas já começa a especular, a própria ciência admite a possibilidade de que o universo seja um entre muitos, um universo, multiversos. Já se especula, é uma pena que essas especulações são muitas vezes apropriadas por esotéricos que projetam sobre elas as suas crenças e, na minha opinião, as distorcem. Mas não indo para esse campo mais místico e esotérico, a própria ciência admite a possibilidade de multidimensões. Isso é maravilhoso, né? Vá somando isso, o não-tempo, as dimensões, os multiversos, e perceba que as referências que nós temos para a vida são mínimas. Agora, a gente chega a essa beira desse precipício, porque o que tem ali é mistério inexplorado, né? E nos vai bater a inquietude. Mas para que tudo isso? As respostas da religião também são colocadas aí. Para alguns são suficientes, para outros não. Para quem é suficiente, maravilha. Para quem não é, siga o caminho. Mas de alguma maneira a religião também tenta responder. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Repare que essa pergunta, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, ela é comum para a filosofia, para a religião, para a arte, para a ciência e para os seres humanos mais, abre aspas aqui, eu não estou falando de maneira pejorativa, mais ignorantes de tudo isso e que caminham no seu cotidiano buscando alimentar a pança, né? E não sabem que muitas vezes a avidez que colocam no trabalho, nas relações conjugais, na comida, na bebida, no cigarro, sei lá, no sexo, em tudo, né? Não deixa de ser uma representação dessa sede que todos nós temos. O bebê que suga o peito da mãe com avidez, mais do que a fome natural do bebê, está buscando alguma coisa e ela busca, e ele busca o cabelo da mãe e puxa a orelha. Estamos sempre buscando, estamos sempre perguntando, estamos sempre querendo saber o que é. Como eu estava dizendo agora há pouco, toda tentativa de resposta, ainda que seja válida, não cobre esse pé. Pode cobrir o peito, mas destapa o pé. Então eu puxo para o pé e eu destapo o peito. Não é suficiente. E não é suficiente, felizmente, porque dessa maneira a humanidade continua a sua busca, sem que ninguém se coloque na condição de se assumir, de se vender como conhecedor, como dono da verdade. Provavelmente a verdade exista. Provavelmente os absolutos sejam reais. Mas nenhum de nós é capaz de
captá-los, de capturá-los, de absorvê-los, desculpa. Então a gente pega um pouquinho só e se movimenta com esse pouquinho e vai entendendo minimamente, não necessariamente o significado disso tudo. Eu acho que dificilmente o ser humano vai chegar a uma condição de responder qual é o sentido da vida. Mas a gente pode descobrir, aos poucos e no caminho, qual o sentido da minha vida. Na abertura aqui do programa, eu estava falando sobre a incapacidade da gente buscar respostas definitivas no macro, nas grandes questões, nos grandes dilemas onde nós buscamos significados cotidianos. Provavelmente porque essas respostas que nós buscamos não estão num eureka ali, numa epifania de um movimento qualquer, mas no agregar dos pequenos movimentos, das pequenas expressões de vida, nas pequenas trombadas cotidianas que no micro que sou, no micro da minha existência, eu tenho possibilidades de diariamente projetar significado. Hoje o sentido da vida para mim é aqui, ó. É esse papo que nós estamos tendo aqui, é esse momento aqui na Rádio Inverso. Esse é o sentido da vida para mim. Depois vai ser outro e depois vai ser outro. E enquanto eu não me inquieto na tentativa de responder definitivamente qual o sentido macro da minha vida, eu não me distraio para perceber no caminho quais os sentidos micro da minha vida. A vida tem muitos sentidos. E talvez sem preparação, até sem ter consciência disso, em determinado momento eu conclua, afinal de contas, que a somatória dos pequenos encontros, dos pequenos significados que vão de uma xícara de chá bom, com canela, gengibre e limão. Há um abraço, o Antônio hoje no Mundo Incrível estava falando sobre a emoção dele de ser convidado para ser padrinho, né, do sobrinho. Aqui no Rio Grande do Sul, esse negócio de dindo, dinda, isso é um negócio que os gaúchos valorizam muito. Quase todos têm um dindo, uma dinda, tá? Isso é uma cultura mais forte aqui no Rio Grande do Sul. Simples. Pequeno, talvez, mas tem muito significado, né? Será que você não está se distraindo em relação aos pequenos movimentos, às pequenas possibilidades de significado da tua vida? Que na tentativa da resposta macro, que um ET me diga, que Deus apareça no estúdio, que um espírito, um mestre indiano passando por mim na rua diga, eis que vejo. Será que nessa distração você não está perdendo as oportunidades de encontrar nos seus passos e tropeços, consequentemente, nos seus pequenos movimentos, o sentido da vida? As ofertas de distração são inúmeras. Tem muita gente querendo vender ideias para você, significados para você. E talvez eles até possam fazer sentido num primeiro momento, no momento da euforia. Mas depois passa, né? E quando passa, sobra o quê? Busque no seu caminho, busque no dia a dia e não perca de vista os sentidos da vida. A vida tem muitos sentidos, tá bom? Antes da gente tocar música aqui na radioinverso.com, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que as pessoas estão comentando aqui na transmissão. Para quem está ouvindo a rádio agora, não ligou no comecinho, eu estou de antes da abertura do programa, há mais 20 minutos, fazendo uma transmissão para o Facebook, ali no Flávio F. Siqueira. Então, obrigado, Alessandra Mendonça, Rodrigo Weber, Maria Maia, Simone Correia. A Alessandra Mendonça diz, a morte física chega, mas a consciência é eterna. Meu amigo Roberto Araújo, tudo de bom, meu amigo. Mércia Maria, já falei. Karin Giacomazzi, bom dia, Karin. Acredito que, essa aqui é a Alessandra também que traz um comentário aqui, deixa eu puxar aqui. Acredito em outras formas de vida e consciência em outras dimensões, pois em um universo tão vasto, não seríamos nós os únicos... Peraí que eu cliquei errado aqui. Os únicos provi. Acredito existir outras formas de vida e consciência em outras dimensões, certamente nós humanos do planeta Terra, que ainda nem aprendemos a ser humanos, não somos os únicos privilegiados à vida. Bom dia a todos.
Alessandra, eu não desconsidero isso, né? Eu não sou um cético em relação a essa possibilidade. No entanto, nós seres humanos que não, como você bem disse, não conhecemos nem a nós mesmos, não sabemos nem a diversidade de vida que o nosso planeta tem. Às vezes vivemos distraídos demais na expectativa de vidas em outros planetas ou em outras dimensões, enquanto desconsideramos a nossa própria. A minha questão não é se tem ou não tem vida em outros planetas, eu acho muito possível que tenha. Também não acho que é como a gente procura, eu acho que o ser humano tem os próprios paradigmas e acha que sabe o que é vida. Então se não encontra vida em carbono como a nossa, então não tem. Eu acho que tem outras maneiras. De qualquer forma, antes disso, que tal procurar vida nesse planeta aqui, ó, que sou? Sou um planeta. Às vezes eu esqueço da vida nesse planeta que sou e fico olhando Marte, Plutão, enfim, e aqui? Né? A gente tem que tomar cuidado com as distrações. Isso não tem nada em relação a ter ou não ter vida em outros planetas. Pode ser que tenha, mas será melhor se antes eu descobrir a vida nesse planeta. Eu acho que o micro que somos sempre são representações do macro. Nós somos pequenos universos, nós somos pequenos planetas, né? E muitas vezes a gente deixa esse planeta que somos inabitado de significados, de percepção de vida própria, na distração de ficar olhando para fora, buscando vida em outros planetas. Você entende? Não é nenhuma crítica em relação à crença da vida em outros planetas, mas quando isso se prioriza, e muitas vezes vira uma religião, e acontece muito, né? Infelizmente, obviamente que eu não estou dizendo que são todos os casos, mas muitas vezes a ufologia vai virando religião, né? E é o mesmo processo que a religião tradicional. Então se começa aquele culto para o lado de fora e eu esqueço do lado de dentro. Sou um planeta. E antes de encontrar vida nos outros planetas, eu estou ocupado em encontrar vida no planeta que sou. Alexandra Almeida, meu sentido hoje é te ouvir e está na rádio agora. Obrigado, Alexandra. Anderson Souza, pra gente aqui ser poeta não precisa professor. Deixa eu abrir a mensagem dele aqui mais. Basta ver no mês de maio um poema em cada gaio, um verso em cada flor. Legal, Anderson. De quem que é esse verso, essa poesia aqui? Muito legal. Muito obrigado, o Anderson que nos ouve em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Bom, acho que é isso, né? Acho que já estou cansando você aqui no Facebook. Eu vou tocar uma música na rádio. Daqui a pouco eu volto aqui na Rádio Inverso. Você que está me vendo nessa manhã de terça-feira, 8h26 da manhã, no horário de Brasília, ao vivo pelo Facebook, acesse radioinverso.com e acompanhe o Mensagens Chegam pela Manhã. Eu vou botar uma música bem velha aqui, um flashback que eu tô a fim de ouvir. E daqui a pouco eu volto com as participações aqui pelo nosso 51992461960 e o contato @radioinverso.com. Você pode se manifestar, daqui a pouco também tem a Silvia Cavalaro trazendo a sua reflexão dessa manhã, o Antônio Pereira volta, o Leonardo e o Mensagens que Chegam pela Manhã. Olha só a música que eu tô tocando aqui, ó. Essa música é muito velha, Starship Sarah. Deu vontade de ouvir. Vou curtir a música agora aqui, tá? E na sequência eu volto só pra rádio e pros aplicativos. Obrigado você que estava comigo aqui, acesse radioinverso.com e a gente continua até as 10 ao vivo. Um beijo, valeu e até já.